Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso último dia, né? Nosso último momento da nossa jornada digital de educação 2021. Eu sou a Letéia Tosto, gerente de serviços educacionais da Santiliana. Lembrando que este é um evento apoiado pelos programas Novo Pitanguá e a plataforma Kepler. Se vocês quiserem mais informações, o link desses programas estarão no descritivo do vídeo e no chat. Lembrando que esse evento foi pensado principalmente para você, professor, coordenador e gestor educacional, que estão no centro das grandes transformações da escola. E antes da gente começar a falar um pouco do tema da nossa palestra, eu gostaria de reforçar como foi essa semana da nossa jornada digital de educação. Então, nós dividimos em 4 dias, sendo 3 momentos. O primeiro momento às 10 horas da manhã, com palestras voltadas para a educação infantil e o ensino fundamental. As palestras das 17 horas que a gente vai ter hoje é sobre tema relacionado à gestão escolar. E às 19 horas o tema será relacionado à vida profissional e o ser humano com experiências e vivências do dia a dia. Lembrando que esse momento é um momento de troca, de conversa, de bate-papo, né? Então, participem, coloquem aí a pergunta de vocês no chat, as considerações de vocês no chat, que a todo momento eu vou trazer, sempre que possível, para a nossa palestrante do dia. Então, vamos lá, que ao longo da formação, sempre vai aparecer na tela e no chat o link para você gerar o seu certificado. E para falarmos hoje sobre o nosso último encontro das 10 horas, nosso último dia, já com sentimento saudoso, né? O tema de hoje é avaliação. E para falar um pouco sobre avaliação, a gente convida a Mara Mansani. A Mara, ela é formada em magistério em nível médio pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, normal superior pela Uniararas, Fundação Hermínio Metto, professora há 32 anos, já lecionou em vários segmentos da educação infantil ao 5º ano do ensino fundamental, passando também pela educação de jovens e adultos. Atualmente, a Mara ela é professora da Rede Estadual de Educação de São Paulo, em Sorocaba, e da Rede Municipal em Salto de Pirapora. A Mara, em 2016, teve 2 projetos de educação ambiental publicados pela ONG WWF. Em 2014, recebeu o prêmio Educador Nota 10 da Fundação Victor Civita, na área de alfabetização. Colunista semanal do blog de alfabetização da revista Nova Escola. Mara Mansani, seja muito bem-vinda. Oi, tá bom estar com vocês, um bom dia para todos, um bom dia, Letéia, aqui. Que manhã maravilhosa e que tema tão importante para a gente discutir, né? Eu queria complementar uma coisinha na minha apresentação. Eu estou no blog da Rede Moderna. É verdade. Eu vou pedir para o pessoal colocar ali o link também no chat do blog da Rede Moderna, que a Mara participa sempre com a gente, trazendo textos super pertinentes e apropriados, né? Como sempre, né, Mara? Obrigada, Letéia, é tão bom. Tão bom a gente discutir educação num momento ainda tão difícil que a gente está vivendo nesse país, e também pela questão não só da pandemia, mas das dificuldades que a gente tem ainda de enfrentar os desafios na educação. E a avaliação é um dos pontos chaves, né? Tudo caminha, a gente pensa na metodologia, pensa nos alunos, pensa no processo todo de aprendizagem, mas a avaliação é crucial para a gente fazer uma educação de qualidade, né? Com certeza, Mara. E até pegando o gancho, a gente viu que já tem algumas perguntinhas aí que vieram do YouTube, né? Roseli, a gente vai falar da sua pergunta um pouquinho mais à frente, tá bom? Então, talvez a gente não traga agora, mas mais à frente a Mara vai passar com relação a essa sua pergunta. Mara, a gente sabe efetivamente a importância, né, da avaliação, a gente entende que ela é muito importante, mas assim, é importante para quê? Eu acho que é essa análise que a gente precisa fazer, né? A gente sabe que é importante, mas qual o objetivo? Importante para quê? Então, acho que a gente pode começar falando um pouquinho disso mesmo. Qual é a real importância da avaliação e também os tipos de avaliação? Isso, eu acho que você começou super bem, uma pergunta que norteia bem o nosso caminho hoje. Vamos entender um pouquinho a nossa avaliação.
desmistificando, ressignificando e entendendo ela como uma aliada do nosso planejamento, do desenvolvimento das nossas aulas, da metodologia que a gente usa, e o principal, como aliada no processo de aprendizagem das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos alunos de maneira geral. A gente tem uma visão muito fechada e punitiva ainda da avaliação. Para muitos ainda, eu sei que é difícil a gente entender isso de uma maneira mais profunda, mas a gente tem que entender que a avaliação não é para punir. Sabe aquelas provas que a gente fazia, que eu fiz quando criança, e muitos de nós aí, que tem um pouquinho mais de idade como eu, e ainda hoje, infelizmente, a gente vê no século XXI provas desse tipo, e entende a avaliação como prova também. A prova objetiva, a prova dissertativa, os instrumentos, são vários instrumentos avaliativos, mas as provas são um dos instrumentos, entre tantos que a gente vai ver hoje, né? Portfólio, rubricas, também as provas e outras questões, mas ela não é o processo avaliativo em si, tanto que a gente escreve até no cabeçalho das provas, avaliação, né? Avaliação é uma maneira, um processo onde a gente avalia os conhecimentos dos alunos, mas não é só os conhecimentos dos alunos. Para falar, você não sabe, ele não sabe, olha a nota que ele tirou, né? Ela não é para punir, ela tem que ser formativa no sentido de passar para os alunos e para você, professor, qual é o caminho a seguir, porque na avaliação com esse viés formativo, ele vai mostrando o processo todo, porque a avaliação é processo, faz parte do processo de aprendizagem e faz parte de todos os caminhos da educação. Então, não é uma avaliação, uma prova lá no início, uma avaliação diagnóstica lá que a gente faz, alfabetização, por exemplo, e vai lá até o final do ano e faz uma outra para comparar. Não, a avaliação não é para levantar dados tão somente. A avaliação é para indicar os melhores caminhos na aprendizagem dos alunos, os melhores caminhos para nós, professores. E é importante que nessa perspectiva de formação, que seja formativa, de instrução, de aprendizagem dos nossos alunos e para nós, que a gente dê esses feedbacks para os nossos alunos. Como a gente tem dificuldade em fazer isso, né? A gente faz uma avaliação, o aluno fica pensando, mas que coisa, eu fui mal, mas eu fui mal aonde? Você já deve ter escutado isso, né? Você, como professor, ou como pai, como mãe, já deve ter escutado isso. Mas aonde? O que eu errei? E o erro também, a gente vai ver hoje também a questão do erro. Mas o que eu errei? Aonde eu fui mal? Então, quando a gente não tem essa clareza, essa avaliação como formativa, a gente não dá esse feedback para o aluno. E a gente generaliza também. A gente acha, assim, a turma toda não consegue ter a clareza de qual o ponto que tem que ser mais abordado, porque ainda há dificuldades no desenvolvimento de certas habilidades que foram propostas para aquele período, para aquele segmento da educação, né? Então, a gente tem uma grande confusão sobre isso. Então, vamos ter claro, a avaliação é para quê? Para orientar o trabalho do professor, para indicar ao aluno os melhores caminhos e possibilidades, estratégias de estudo, de aprendizagem, de entendimento do que ele vai aprender e qual o melhor caminho para isso. Então, é para dar o retorno. Mas tem outros tipos de avaliação, tem a somativa, tem a diagnóstica. A diagnóstica é aquela que você faz, geralmente no início, que você vai fazer uma diagnose para entender o que ele aprende, o que ele está sabendo, o que ele precisa ainda saber, quais são as dificuldades e tudo mais. Mas ela é importantíssima, né? Por exemplo, nessa volta de pandemia, a gente volta de abrir as escolas, porque nós não paramos de maneira geral, né? As escolas que já estão funcionando, o primeiro momento de volta é fazer essa avaliação diagnóstica, né? De entender como os alunos estão e o que eu posso fazer. Então, se eu não faço essa avaliação diagnóstica, eu não tenho parâmetro para entender o meu planejamento. Então, eu não sei por onde eu vou, né? Então, essa é a importância do primeiro momento da avaliação. Entender que ela é um processo, ela acontece durante todas as fases, em todos os momentos, nas observações, nas participações dos alunos, no teu trabalho, porque a avaliação não diz respeito só ao processo de aprendizagem dos alunos. Aliás, nós não estamos avaliando a pessoa, o aluno, a gente está avaliando o processo de aprendizagem do aluno. Logicamente que tem vários outros fatores, porque tem uma dimensão maior, social, ética, né?
É processo, estão colocando ali, sim, é processo, avaliação é processo. Processual, essa é a nossa avaliação. E é um caminho que valoriza o erro, porque o erro é a construção de hipóteses para chegar à aprendizagem. Ele faz parte do processo de aprendizagem. Na avaliação, como a gente via há algum tempo, e ainda alguns podem pensar isso, que estava completamente errado, não ter clareza e punitiva, não tinha clareza do que era, né? Ele não sabe, aquele ele errou, não, ele errou, mas qual o processo que ele fez para chegar àquilo? Então, tem todo um caminho de aprendizado, né? E quando a gente faz essa avaliação global, maior, que analisa todos os elementos, desde a tua metodologia, de repente, você fez um trabalho que você está achando incrível, mas é justamente a tua metodologia que não funcionou na aprendizagem das crianças. E quando a gente tem uma avaliação com bons instrumentos, quando a gente tem na cabeça essa formação, todo esse processo de aprendizagem das crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos alunos, a gente vai conseguir encontrar as melhores formas de aprendizagem. Então, é a avaliação do trabalho do professor, é a avaliação do processo de aprendizagem do aluno, é a autoavaliação, a gente se avaliar, é a autoavaliação dos alunos, é um pacote grande, né, e de extrema importância, né. Então, ele que dá o caminho mesmo, estão dizendo ali exatamente, é o que norteia as nossas práticas pedagógicas. Então, não faz mais sentido a gente pensar a prova como punição, não faz sentido a gente não dar feedback, não dar orientação, e não entender as diferenças também, tem uma questão da personalização também, as diferenças de quem está nessa aprendizagem. Eu vou dar um exemplo bem simples, bem bacana. Aletheia, eu queria saber de você, como é que você faz um pão tostado? Vocês vão falar para mim assim, pão tostado, o que pão tostado tem a ver com a avaliação? Mas olha que interessante. Você pode me dizer, Aletheia, como é que você faz um pão tostado? Me conta aí. Pão tostado? Depende, né? Se for pão de forma, eu ponho naquela torradeira, né? Agora, se é pão francês, eu pico ele e coloco no forno, no forninho. Você passa alguma coisa nele para fazer? Eu passo depois. Eu passo depois, porque daí eu gosto da manteiga derretida, assim, sabe? Então eu passo a hora que ele tá quentinho para a manteiga derreter. Olha, eu já faço diferente o pão tostado. Eu pego um pão, um francês, que eu prefiro, mas aqui em casa é integral, o francês tem vários tipos. A gente corta, eu passo a margarina, vou para a frigideira, que é aquela específica só para o pão, né? Sim. Então, cada um tem uma maneira de fazer. Por que eu estou perguntando isso, Aletheia, para vocês aí? Pensem aí, como é que você faz o seu pão tostado, né? Provavelmente vai ter milhares de respostas diferentes, né? Tem gente que vai falar, como a Aletheia, que usa a torradeira, tem gente que tem uma espátula especial, alguém vai dizer, como eu, que tem uma frigideira especial, alguém vai dizer que gosta dele mais tostadinho, quase dizer queimar, tem gente que vai gostar dele mais clarinho, não muito, só para dar uma esquentadinha e tudo mais. É incrível de pensar essa analogia do pão com a avaliação. Olha só, todo mundo faz de um jeito diferente, ou cada grupo faz de um jeito diferente, mas todo mundo chega num pão tostado, que é a proposta. Qual era a nossa proposta, a nossa competência, as nossas habilidades a desenvolver? É fazer esse pão tostado, tá? Então, eu ter habilidade, eu ter competência de fazer esse pão, e a forma como eu vou fazer, eu posso ter alguém que vai me ensinar. Olha, Mara, faz na torradeira, que é muito melhor, tá? Tem outros instrumentos. Então, mas todo mundo chega no pão tostado. É a mesma coisa na avaliação. A gente tem uma proposta para desenvolver as habilidades e fica com aquilo assim, mas ele seguiu um caminho diferente, não foi isso que eu propus. Não era isso que era para ser feito. Peraí, mas ele chegou no pão tostado? Ele conseguiu fazer o pão? Tá. Aí, olha só que interessante, como dá certo essa visão para a gente avaliar. Chegou no pão tostado, mas ele tostou um pouquinho mais, mas ele foi além, porque ele fez exatamente do que ele queria. Ele usou outros instrumentos, aí é que está o ponto da questão. Quando a gente está avaliando, nem sempre, ainda mais agora na pandemia e tudo, nem sempre todo mundo tem as mesmas condições de realizar, de desenvolver aquela habilidade. Então, olha quantos elementos a gente tem que pensar numa avaliação. Todo mundo teve as mesmas condições, né? Mas eu vou deixar de avaliar com outros pontos. Não, você vai avaliar, mas são coisas que você tem que pensar, que podem chegar
naquela proposta, pensou lá em produção textual. Eles podem chegar de várias maneiras diferentes, mas quem lê mais livros tem mais possibilidades. Quem tem acesso à cultura tem mais possibilidades. Quando você dá uma amplitude para a tua aula e traz várias propostas, porque a tua metodologia, a tua intencionalidade pedagógica, ela está toda ali dentro do teu processo avaliativo. Porque aí você faz uma proposta de aula, de um planejamento bacana, intencionalidade e tal, e aí você acaba fazendo um processo avaliativo errôneo, porque não leva essas etapas. Então, quando você for avaliar, lembra dessa historinha do pão e pensa nisso, de como a gente tem que avaliar analisar vários itens para poder fazer essa avaliação justa, que tem a participação daquela criança. Espera, olha, mas por que você fez o pão assim? É porque assim é mais rápido, o pão não fica duro, ele fica mais molinho por dentro. Então, acho que a gente tem que ouvir, abrir muito debate para a autoavaliação do grupo, do indivíduo, daquele aluno, do professor, uma conversa ampla e um estudo amplo, e mostrar exatamente para as crianças, para os adolescentes, para os nossos alunos. Olha, isso aqui nós não estamos bem ainda. Então, quais são os caminhos? Aí você, professor, entra com o teu trabalho, com o teu estudo, com o teu preparo profissional, né? Então, essa é só uma analogia sobre isso, tá? Eu acho que eu vou passar agora para o PPT, mas é só para orientar no PPT os caminhos que a gente vai debater e seguindo essa lógica. Posso apresentar, Letéa? Sim, Mara, pode sim, já estava até subindo aqui. Beleza. Você vai apresentar aí? Quer que eu apresente aqui? Como é que vamos fazer? Acho que a gente só sobe aqui, né? Estou vendo aqui muita gente comentando, obrigada, muita gente comentando. Olha, cobrar do aluno conhecimento através da avaliação, ao invés de diagnosticar o que não aprendeu, o que aprendeu ou não. Vale ponto, porque é o que a maioria dos alunos perguntam. Essa pergunta que os alunos dão para nós, vale ponto para nota? Fazer essa pergunta, olha que interessante que o Rafael colocou lá, né? Pablo Rafael. Mas essa pergunta vem dessa demanda que a gente apresenta para os alunos. Nós é que fazemos quase uma barganha com essa educação, né? Se não vale ponto, não me interessa. Então, quando os alunos não compreendem a importância disso, de saber os melhores caminhos para ele aprender, também não vai. Então, esse é o nosso problema, né? Bom, pode apresentar aí, por favor? Então, vamos para a tela? Oi, Mara, acho que você pode apresentar aí, tá bom? Maravilha. Beleza, pode abrir aí. Então. Tá, vocês estão vendo aí? Tudo tranquilo? Não, ainda não está aparecendo para gente. Tá, então vou compartilhar de novo, só um minuto. Vou compartilhar. O Rubens falou que estava assim, acho que para mim que não estava aparecendo. Desculpa, tudo bem, então. imagina. Para mim que não apareceu. Vamos lá. Vamos lá. Precisa compartilhar novamente, tá? Tá bem. Tudo certo. Logicamente, eu estava vendo um comentário aí agora, logicamente que não é só a questão da nossa metodologia, a gente não pode pegar a avaliação como um problema e problema do professor. Mas é que eu estou dizendo que ele tem que fazer parte disso, né? Tem que fazer parte desse global todo, desses itens todos que a gente tem que pensar para avaliar. Bom, a gente falou da importância da avaliação, falamos um pouquinho do tipo de avaliação e de como avaliar, falei desse ponto tostado para a gente entender, mas o que está de mais difícil para nós agora, e com certeza é a pergunta de muita gente, como eu vou avaliar agora na pandemia, né? Quais são os parâmetros para essa avaliação? E como é difícil para a gente pensar nessa avaliação quando a gente não tem as crianças, os nossos alunos, os nossos adolescentes com a gente, né? Quais são os melhores instrumentos de aprendizagem? Eu vou começar com a educação infantil, dizendo da importância, eu sei que a gente está ao foco para o ensino fundamental, os anos iniciais, mas vamos pensar na educação infantil principalmente, e depois a alfabetização, que é um dos pontos bem críticos nesse período, né? Para a gente avaliar na pandemia, sem estar com eles, fica bem complicado, mas a gente tem possibilidades de propor, como eu já venho falando em outras lives, aqui mesmo na Moderna,
sobre o nosso papel de levar essas situações de aprendizagem para casa. O que eu tenho visto de interessante que está funcionando na educação infantil? Portfólios de aprendizagem. Portfólios. Mas como é que é esse portfólio, Mara? O portfólio tem... Hoje eu estou vendo portfólios virtuais. E o gozado e o interessante é que não precisa usar só na educação infantil, a gente pode usar para qualquer ano. Eu estou com o meu portfólio para turmas, eu tenho turmas de alfabetização e tenho turmas maiores de 4º ano. E eu tenho um portfólio de avaliação. E o que tem no portfólio de avaliação? Eles estão em construção, porque ele é construído o ano todo, porque o processo de avaliação é processual, tem que estar o tempo todo. O que tem lá? Tem vídeo, tem atividades das crianças, tem alguns gráficos sobre aprendizagem, quais são os focos as habilidades que ainda não foram desenvolvidas e que precisam. Tem também lá no meu portfólio toda a priorização do currículo, porque estando em pandemia, a gente não está em sala de aula todo mundo. Na minha escola tem uma turma que sim, na outra escola não. Eu tenho as duas situações, então a gente cria situações que a gente pode gravar, mas gravar como? Então, veja bem, a gente manda as orientações pelo WhatsApp e os pais gravam em casa a participação das crianças, né? Mas isso tem que ser muito bem explicado, com tutoriais, com orientação bem clara para os pais. E se a gente não tem esse trabalho combinado, Mara, mas os pais não participam, é difícil. Mas é necessário, a gente tem que insistir. Para os pequenos, precisamos desse apoio da família, porque senão não é possível da gente ter um retorno, até quando não entra, volta para a escola presencial. Agora, presencialmente, o portfólio também. E o portfólio fica riquíssimo quando ele tem participação das crianças em todas as fases. Então, tem lá o trabalho coletivo de todo mundo, tem o trabalho individual de todo mundo, tem as amostras todas dos trabalhos individuais, definidos por tempos, então, lá do início do ano, daquele bimestre, aí vocês é que definem quais são os tempos, né? O do meio do ano, do final do ano, tem também as avaliações mais personalizadas, porque quando você propõe uma avaliação do processo de aprendizagem do aluno, tem aquele aluno que vai além ainda do que foi proposto. E a gente não pode perder na avaliação nenhum desses caminhos, né? Agora, para a pandemia agora, não tem uma forma que seja ainda melhor, eu tenho visto isso até aqui na América Latina, é o uso de gravação. Gravação para tudo, né? Hoje em dia, os celulares e o WhatsApp estão quase que universais. Aqui no Brasil é impressionante o uso das famílias, né? Então, com um vídeo do WhatsApp, você pode fazer uma boa avaliação dentro da proposta que você fez. Então, está proposto lá no campo de aprendizagem, estamos lá na matemática, na educação infantil, e a gente vai ver as grandezas, e as crianças fizeram lá a torre de potes com os potes plásticos da mamãe. Então, como ela criou o depoimento dela de como é que foi feito, a pirâmide dela, a fala dela do que ela achou, e mandar perguntas juntos para ser respondidas, né? Por que o pote menor não pode estar embaixo? Por exemplo, é só um hipotético, só para vocês terem uma ideia. Perguntas orientadoras. O que eu tenho visto de muito interessante, a Prefeitura de Jacareí, eu venho falando bastante, Jacareí, o Sul também tem um trabalho, Santa Catarina tem um trabalho muito bom. Vocês entrarem nas redes sociais de escolas catarinenses, e aqui em estado de São Paulo, de Jacareí, eles têm um trabalho muito bacana. Dá para avaliar, você consegue ver nitidamente o que está acontecendo em casa e o desenvolvimento das crianças. Porque tem uma proposta de aprendizagem com muita intencionalidade, baseada na BNCC, e tem todo aquele caminho para você avaliar. É incrível, muito bom mesmo. Então, para os pequenos, é o melhor caminho. Os desenhos, as participações, os trabalhos, as atividades, muitas vezes, eles ficam muito crus, né? Porque, veja bem, fica muito raso. Você pega uma foto da atividade, você não sabe até que ponto quem fez, quem não fez. Às vezes você vê lá escrito, com certeza vocês devem ter recebido muita atividade feita pelos pais, né? Agora, se consegue fazer uma aula no Meet, se consegue fazer no Teams, em qualquer aplicativo de sala virtual, fica muito rico você fazer uma avaliação assim com as crianças. Propondo desafios, perguntas, mesmo para os pequenos, a educação infantil é riquíssimo, tá? E eu tenho visto aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, muita coisa interessante. E para a alfabetização, Mara? Voltando só para fechar da educação infantil. Vídeos,
Uso do WhatsApp com perguntas direcionadas, né? Tudo muito criterioso, dentro da proposta de aprendizagem, do processo de aprendizagem da tua avaliação proposta, para saber quais são os melhores caminhos lá, para ver, será que as crianças já entenderam essa questão de grandeza, o que mais pode ser proposto. Isso foi priorizado agora para o primeiro bimestre, para o início, mas ainda eles vieram com uma defasagem, porque ano passado eles não estudaram, ou não tiveram as melhores condições de ensino. Então, isso tudo, quem traz isso para a gente é a avaliação. Então, quando você tem avaliação, tem um instrumento avaliativo como um vídeo, direcionado, com tutorial para o pai fazer direitinho, com as famílias fazerem direitinho, as famílias, né, os pais, ou os responsáveis, e você tem ali as atividades também fotografadas, vai fazer todo sentido para você avaliar. Agora, se o teu trabalho também tem que ser avaliado, né, de repente você fez uma proposta, quando eu falo na metodologia é isso, não é que está tudo errado, é que de repente você usou um instrumento na tua metodologia que não deu certo, né. Eu gosto muito de usar, por exemplo, as nuvens de palavras, eu uso muito o Google Forms e várias outras plataformas que dão esse retorno de participação dos alunos. Eu vejo quem participou, quem não participou, tudo controlado com planilhas, tem aquela conversa com aquela família, o que está acontecendo, não entregou, isso também faz parte da avaliação, porque como é que eu vou avaliar se eu não tenho esse retorno, né? Então, para a educação infantil é isso. Para a alfabetização, muito complicado, a gente precisa muito de avaliação diagnóstica, aquela para você saber o que a criança está pensando nas hipóteses escritas, por exemplo, na alfabetização. A minha proposta é que a gente faça pelo WhatsApp, faça de forma que as crianças possam participar de uma maneira, você e ele, né? Porque eu tenho feito videochamadas, mesmo pelo Teams ou pelo WhatsApp, e os pais interferem. Então, você tem que combinar primeiro quais são as regrinhas que vão ser para fazer essa apresentação. Porque, senão, dá uma complicação muito grande com as crianças, com intervenções, atrapalha. Ela acaba prestando atenção no que a mãe está falando, geralmente são as mães, né? O que ela está falando? Não, essa letra está errada, então você tem que fazer todo aquele trabalho com os pais primeiro. Vale fazer uma reunião para avaliação com os pais, para fazer essa avaliação diagnóstica. Faz com eles, explica, faz um teste com eles para eles entenderem como é, e aí faz depois com as crianças. Individualmente, não tem outro jeito, porque você pode fazer uma proposta global para todo mundo, coletiva, dentro de um determinado, vamos fazer uma produção textual, a participação de cada um. Mas na hipótese escrita, você tem que fazer com um por um. Eu já fiz pelo WhatsApp, chamada de vídeo, já fiz pelo Teams, já fiz pelo Google Meet, e funcionou super bem. O que eu tenho visto também? Muitas redes de ensino têm combinado que não estão abertas, né? Quem está aberto já dá para ir fazendo, porque tem esse escalonamento, não está indo todo mundo, mas dá para marcar direitinho quem vai. O que eu tenho visto é muita rede de ensino fazendo, chamando, sem aglomeração, para fazer esse diagnóstico na escola, o professor e o aluno, o que ajuda muito no planejamento na alfabetização. Tenho visto muita gravação de leitura, tá? Muita leitura, principalmente a continuação do ciclo de alfabetização, segundo ano para o terceiro. Tenho visto muita, mesmo para os pequenos, eu tenho visto muita leitura, tá? O Nordeste tem feito muito isso, mas tem todo um processo de como gravar, pede a gravação para aquela mãe, para aquela família, e ela grava a criança que está lendo. Para os outros anos, principalmente terceiro ano, que é um ano bem prejudicado também, porque nesse período que não teve esse estudo tão aprofundado e com todas as condições da pandemia, fez falta, muita falta esse período para nós, tá bom? O que mais que tem que pensar para avaliar? Bom, já vi da alfabetização, mas, professor, eu posso propor provas, atividades avaliativas, vamos chamar de atividades avaliativas, no Google Forms para eles? Você pode propor, dá para fazer atividade de interpretação, até de leitura, até de escrita. Mas como a alfabetização exige muito escrever para aprender a escrever, ainda mais que as crianças precisam exercitar essa escrita, o manual, pegar o lápis, o escrever, e você acompanhar, né?
Porque com o computador, com o digital, né, essa coisa toda, dá para fazer online. Até usando isso, mas você perde muito aquela coisa da conversa, da pergunta por que a criança colocou aquilo. Então, para você fazer essa avaliação diagnóstica, você demanda mais interação professor e aluno, o que fica prejudicado quando você só faz um formulário que ele vai lá e responde, né? Mascara as situações, você não tem todo o contato, mas isso não quer dizer que não possa ser feito, ele pode ser também um dos instrumentos nesse pacote todo de avaliação. Tudo bem? Está dando para compreender, para entender bem essa ideia? Para os maiores, gente, para os maiores, usem o Google Forms, usem as nuvens de palavra, por exemplo, do Mentimeter. O Google Forms dá milhares de possibilidades, porque ele dá para você ver como é que foi a participação, quem entregou, qual a resposta que teve. Mas, Mara, entra na mesma questão que quem fez aquilo. Você sabe, os alunos, se você já conhece os alunos, você vai saber mais ou menos quem fez sozinho ou não fez. Mas isso não é a questão, é criar oportunidades. Essas correções todas na avaliação de proposta vai estar em sala de aula, inevitavelmente a gente volta, todo mundo volta, quem não voltou ainda, porque eu já estou trabalhando em sala de aula também, né? Mas aí a gente aprofunda ainda mais, mas isso não quer dizer que a gente não possa propor essas possibilidades todas. E pode usar todas as linguagens para avaliar. Manda vídeo, manda opinião sobre determinadas perguntas dentro daquele assunto, pede pesquisas. Gente, usa o Jamboard, a lousa Jamboard da Google, que é gratuita, ela dá milhares de possibilidades de você criar atividades avaliativas ali. E fica registrado ali, tem participação coletiva, você pode pôr individual, dá para fazer uma boa avaliação usando esses instrumentos todos, que não era do nosso uso. O nosso uso era pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta e resposta, né? Mas dá para propor, imagina só, essa semana as crianças vão construir um brinquedo, né? Um brinquedo usando as sucatas. Então, para construir o brinquedo, ele tem que criar o tutorial escrito, de como ele fez. Primeiro ele faz o brinquedo e brinca. Primeiro faz o brinquedo e brinca. No segundo, isso é para alunos para terceiro, quarto ano, eles escrevem. O segundo também dá para fazer, ou mesmo o primeiro, mas aí o pai e a mãe é o escriba. Ele vai explicar como é que faz aquele brinquedo, né? No outro, ele vai gravar um vídeo explicando para as pessoas, né? Explicando para os colegas de classe e tudo mais. Isso tudo é uma riqueza de material para avaliação, que é demais. E outra coisa, a gente amplia as possibilidades de aprendizagem. A gente não fica mais naquela coisa punitiva de uma provinha no final do bimestre, a gente vai apresentando essas atividades avaliativas durante todos os tempos. Ao mesmo tempo que ele avalia, ele forma. É muita possibilidade. Então, Google Jamboard, que é a lousa digital, você pode propor lá na Jamboard, em cada folha, em cada parte da lousa, você pode pôr uma atividade específica com o nome do aluno e deixar lá, e não necessariamente fazer naquele período da aula, ele pode entrar e com autonomia fazer o momento que ele puder. É muito rico, aproveite para entrar, vale a pena, é super fácil de usar, as crianças dominam até mais rápido, e é muito fácil de usar, vocês vão gostar. Google Forms, a Jamboard e outras lousas digitais que você queira, chamadas pelo WhatsApp individualmente, chamadas coletivas em aulas coletivas, uma avaliação coletiva, muito desafio. Faz uma proposta inicial coletiva, olha que bacana, esse processo para avaliar, ó, uma atividade bacana, um formato bacana, olha só. Você faz uma proposta coletiva para todo mundo fazer junto, você está lá no Google Meet, lá, ou no Teams, em qualquer aplicativo. Faz uma proposta coletiva para todo mundo faz junto, você abre o painel de discussão para ver as respostas de todo mundo, coletivo. Na segunda parte, você apresenta de novo uma outra, dentro do mesmo campo, dentro das mesmas habilidades, uma outra, para desenvolver em grupos, tá? Em duplas, em grupos. Faz uma diferenciação mínima de um grupo para o outro, só para ter uma riqueza de apresentações. Volta de novo no painel de discussão, todo mundo apresenta, o grupo apresenta o que eles pensaram naquilo. Para a terceira parte, aí você vai para a parte individual. Aí você já modelizou todo o caminho. Aí você vai fazer uma parte individual e essas crianças vão entregar essa atividade avaliativa para você. Faz em casa, você apresentou na aula com todo mundo.
aí você vai ter um entendimento de como foi que ele entendeu a tua proposta, como foi a participação com todo mundo, se ele foi além ainda do que eu proposto, quais são as dificuldades ainda que a turma encontrou, quais são as facilidades e tudo que eles aprenderam. Então, é uma proposta bem gostosa de fazer e muito efetiva na aprendizagem. A avaliação e a aprendizagem tem que caminhar juntos o tempo todo. Por exemplo, essa semana eu propus para os alunos, uma Olimpíada de Matemática bem... Opa, mudei sem querer. Uma Olimpíada de Atividade bem bacana, que dizia que é o coelho Léo, e ele tem que subir uma escada de 10 degraus. Só que ele só pula de 2 jeitos. Ele pula um passinho ou 2 passinhos. Ou seja, ele sobe 1 degrau ou 2 degraus e não volta para trás nunca, ele só sobe. A pergunta era, quais são as formas diferentes desse coelho chegar ao topo da escada? E imagina a riqueza de um problema desse na apresentação das crianças. Teve de tudo, de tudo. É uma proposta tão aberta, mas tão incrível de possibilidades de autonomia para as crianças. E eles, pequenos, apresentam em desenho, apresentam fazendo combinações com os números 1, 2 e 1, 1 e 2, pula um saltinho, dá 2. Então, isso são possibilidades que ampliam a nossa avaliação. Agora, essas avaliações fechadas, duras, que só tem sim ou não, não faz sentido. Não faz sentido. Ah, Mara, mas não posso propor? Pode, você pode propor alguma questão nesse sentido. Olha, responde, você concorda com tal coisa? Por que determinada coisa acontece assim? Sim ou não? Explique por quê, por exemplo. Pode até fazer isso. Mas crie possibilidades de diferentes respostas, de diferentes aprendizagens, de diferentes evoluções para as crianças exercitarem essa aprendizagem. E isso está dentro da avaliação. Isso tem que ser proposto junto com a avaliação. E aí, quando você vai avaliar e faz essa proposta que eu falei, sai do coletivo, propõe no meio os grupos, as duplas e vai para o individual, você apresentou um caminho de aprendizagem que faz todo sentido para as crianças faz a devolutiva com as crianças. Quando você pega aquele individual, você ainda pega dos grupos todos, ou dos alunos todos do individual, aliás, todas as dificuldades, todas as aprendizagens, todos os caminhos para apresentar depois numa devolutiva final, para encerrar aquilo e ampliar ainda as aprendizagens, né? As aprendizagens. Então, a gente tem que sempre abrir para as crianças falarem, porque quando a gente deixa as crianças falarem e dá essa oportunidade, a gente aprende ainda mais. E você dá o feedback, esse retorno tão importante, né? Entendendo que esse erro é um caminho para a aprendizagem, entendendo que esse erro foi uma hipótese construída, que leva à aprendizagem, que leva ao caminho, né? Entender que não há uma resposta tão somente, né? Então, para avaliar, a gente tem que ter isso tudo muito claro, tá? Antes da gente passar para a próxima, queria saber como é que está aí, se temos perguntas aí, Aletea. E aí eu volto aqui para o nosso compartilhamento. Mara, a gente tem bastante, o pessoal está participando bastante, estão adorando, né? O pessoal gosta muito de te escutar, porque eu acho que você traz a realidade, né? Você como professora de rede municipal, né? Todo esse trabalho que você faz, então realmente você traz soluções tangíveis, né? A gente tem aqui algumas colocações, né? Então, a Renata Del Duca, ela fala assim, ó, depois que retornarmos para o presencial, a forma de avaliação não será a mesma. A educação está sendo repensada e reinventada. Mudamos já nosso olhar, e isso reverberará futuramente no trabalho do professor. Olha, ótimo o comentário da Renata, porque o comentário da Renata traz esse repensar da avaliação, 2 pontos importantes. Olha só. O primeiro deles, mas Mara, vamos avaliar como? Se eu não tive as mesmas condições de aprendizagem, as crianças não tiveram, como é que eu vou avaliar o processo de aprendizagem agora? Eu vou usar os parâmetros de antes da pandemia, por exemplo? A pandemia só complicou um pouquinho, mas os problemas de aprendizagem já eram nossos limitados, vamos dizer que eram limitados, né? E que agora as necessidades estão ampliando, né? Incrível isso, a gente pensar nessa possibilidade. Então, vamos eliminar os parâmetros e construir novos.
Bom, não podemos. A gente tem que entender que houve todo um processo de anos de construção, de avaliação do Brasil, por exemplo, como é que está a alfabetização no Brasil. Então, a gente tem que usar os mesmos parâmetros para entender qual foi o estrago da pandemia, vamos dizer, que houve estrago, né? É a referência, né? Isso, para a gente entender isso, a gente tem que ter claro essa questão que os parâmetros gerais têm que estar participando, tem que ter isso. Agora, tem que ser levado em conta para essa avaliação, para a gente entender quais são o caminho a seguir, qual foi o estrago, né? O Estado de São Paulo fez agora um trabalho bem grande de avaliação, e se ele não usa um parâmetro geral, que já tinha, como é que ia ser? Como é que a gente ia saber o que foi bem e o que não foi bem na pandemia? Agora, tem uma outra questão, que a gente fazer outro enfoque da avaliação também, pensando no que foi proposto agora, né? Pensando lá nos focos, nos mapas de aprendizagem, nos focos de aprendizagem, pensando nas habilidades que a gente priorizou para esse período também, posso fazer uma avaliação seguindo esse parâmetro, mas eu tenho que ter uma geral para eu entender o que aconteceu com os segmentos na educação agora e para corrigir, e vai levar anos e tempo para isso sim, tá? Olha, estão perguntando até do ensino médio ali. O ensino médio, eu tenho falado bastante também, eu sei que não é o caminho, mas vou dar um retorno para todos, para o pessoal do ensino médio, a Aline Cristiane, mas eu vou dar um retorno para todo mundo sobre isso. Atividades colaborativas, gente, criem atividades usando esses recursos que a gente tem agora, que são gratuitos e os alunos têm acesso. É incrível você mandar o link da Jamboard no celular e a criança, com o próprio dedo, escrever o que foi pedido, por exemplo. Na alfabetização, coisas bem compactas, simples e fáceis que eles possam compreender, mas que tem a riqueza de autonomia de participação deles, ou com a ajuda dos pais, né? Mas para os grandes, segue o mesmo caminho que eu falei. Cria essa situação colaborativa geral, um desafio grande, geral, dentro das habilidades propostas. Passa para os grupos, faz essa modelização, esse modelo, todo esse caminho, esse passo a passo. Faz o geral, faz o coletivo e faz depois o individual. Para avaliar, você pode pensar no geral, depois como é que foi a participação dele, né, naquela proposta que todo mundo resolveu junto, o grupo resolveu junto, participou, não participou. Faça coisas interessantes, as crianças os adolescentes e os jovens não aguentam mais essas coisas passivas que eles não tenham que pensar, né? Eu estava vendo o meu filho construir essa semana na faculdade um ar-condicionado com garrafas PET. Eu falei, e ele estava hiper, mega empolgado em fazer isso, esse trabalho, e ficou incrível. Então, isso motiva a participar. Tem uma série de conhecimentos que estão dentro desse processo dele entender, construir, e não foi proposta, faça esse. Foi dado uma proposta, um desafio de um problema. Como é que eu resolvo para famílias de baixa renda a questão do calor e de fazer um ar-condicionado popular usando garrafas PET ou qualquer outro material de baixo custo, tá? Então, tem toda uma ideia. Agora, quando a coisa é tão passiva, você quer que ele participe, mas é tão escutar, ficar lá 1 hora, 50 minutos, 1 hora, lendo um texto em PDF que ele pode ler em casa, e você não aproveitar uma atividade que possa explorar com todo mundo, é difícil. Então, faz uma proposta coletiva, parte para os grupos, pode ser grupos conforme 4, 5, e depois termina com ou duas, ou duplas, ou termina já, a última etapa é o individual. É a melhor forma. Aí você consegue pegar uma amplitude de participação. Como é que foi no coletivo a construção da turma? Quais foram os entendimentos da turma? Por que não apareceu isso? Quais foram as propostas dentro da habilidade que eles usaram? Né? Eu acho que isso é muito rico para você avaliar. Agora, tem que dar um feedback. Sem feedback para os alunos é bem difícil. Como é que eu dou o feedback? Muito cuidado com isso. Isso é duro. Eu lembro eu guardei isso, eu estou com 51 anos e guardei uma fala de uma professora, eu era muito calada, muito tímida, agora eu até falo um pouco mais, né? Vocês estão me aguentando aí falando bastante, mas eu lembro de uma fala, ela é bocuda, porque ela é bocuda não, porque eu defendi um ponto de vista dentro de um estudo, e eu escutei isso de uma professora,
que eu adorava, essa professora, eu não tive problema nenhum com ela, mas é uma fala que não faz sentido. O cuidado com esse linguajar, cuidado para expor, quando vai apresentar nesse feedback, se é uma coisa do grupo todo, propõe recortes, conversa no particular, põe recortes para debate da turma, porque a gente tem que debater o que não deu certo. Então, traga para a sala de aula, para os pequenos eu pergunto, posso compartilhar, eu não vou dizer que é você, mas posso compartilhar essa atividade? Não coloco o nome, amplio, ponho na tela, ponho para todo mundo, e a gente encontra o que deu certo, o que não deu certo, o que ele podia ter feito ou não. É muito respeitoso esse feedback, né? Muito respeitoso. A gente, às vezes, e também que é muito difícil agora a gente responder tudo online, né? Sem essa interação e presença ali, essa coisa boa da gente estar junto. Como é difícil isso, né? E é muito doído para os nossos alunos. Às vezes, uma palavra mal falada, que não foi a tua intenção, mas uma forma mal colocada, não foi a tua intenção, dá um efeito contrário. Contrai, não participa, é assim. Até com a gente, né? Você está participando, alguém fala alguma coisa, fala, nem vou falar mais nada, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados, tem uma ética toda dentro do processo também de avaliação, de não expor o outro, porque senão a gente volta para aquela coisa punitiva, né? Tá vendo aquele, né? Eu conheço gente, colegas de trabalho, que nunca passaram numa prova de professor, mas eram professores muito melhores que eu, que passavam nos primeiros lugares. Eram sensacionais. Talvez seja aquilo mesmo, a forma dos instrumentos de avaliação não conseguiam chegar na capacidade, no processo que aquela pessoa construiu durante toda uma vida de aprendizagem. Imagina, professores incríveis. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Eu vou voltar agora para a nossa apresentação, mas antes eu quero levantar... Opa, maravilha! Eu vou apresentar... duas questões, o nosso tempo está correndo bastante, eu quero entrar em duas questões importantes. Além dessas possibilidades todas, da gente ousar e ressignificar essa avaliação, que ela seja formativa, que ela traga a construção do conhecimento coletivo, individual, que traga esse caminho a seguir, que dê esse feedback para o aluno, que ele entenda as grandes possibilidades e que eu não seja tão fechado e ainda encare a avaliação como punitiva. Um dos processos que eu não falei, um dos elementos, uma das possibilidades de avaliar que eu tenho visto, fora provas objetivas, dissertativas, fora as gravações, de áudio, vídeo, as entrevistas. Uma entrevista é uma ótima ferramenta avaliativa também para ser feita até pelo WhatsApp, você manda a pergunta, a criança responde, o aluno responde. Também, dentro de determinados assuntos, a gente pode avaliar bem, principalmente na área de humanas, tá? Bom, geografia, história e ciências também, tudo é possível nas entrevistas. Fora, então, as provas, como a gente já conhece, os portfólios, que são estou falando dos instrumentos, as gravações todas, tem uma forma da gente usar um instrumento que é chamada as rubricas de qualidade, é rubrica mesmo, tá? A rubrica de qualidade, talvez vocês conheçam, elas são aquelas, quando você faz uma prova, vamos dizer lá, eu vou falar um exemplo bem simples, ele fez uma produção textual lá no segundo ano, vamos pegar o segundo ano, podia ser o quinto, tá? Quinto ano, segundo, eu vou falar o segundo que fica mais fácil de vocês compreenderem. Então, ele fez uma produção de texto lá na sua avaliação, na sua prova, tá? Aquela prova, aquele desempenho, quando eu vou avaliar a produção textual, eu não tenho só um caminho, ele foi bem ou não foi bem. Fez o texto ou não fez o texto? Ele fez o texto, mas está horrível. Já foi, já tirei ele fora. Não chegou lá. Então, quando eu penso uma rubrica de qualidade, eu coloco vários elementos, 1, 2, 3, 4, de graduação, de níveis que ele pode chegar. Então, vamos pensar o primeiro. Escreveu o texto, mas fugiu da proposta. Escreveu o texto, fugiu da proposta, ou escreveu o texto, se a proposta é escrever um texto de qualidade, autoral, ou uma reescrita de um texto, e que tenha que usar as regras gramaticais, ele não deu conta, eu posso colocar lá como 1. Escreveu o texto, mas não seguiu a proposta. Número 2. Escreveu o texto, seguiu a proposta, mas não escreveu obedecendo às regras gramaticais, por exemplo.
Terceiro, escrever o texto com alguns erros gramaticais ou erros ortográficos e tal, não está dentro do tema e tal. E quando eu chego nessa graduação, nessa escada, nessa graduação, eu vou para o elemento que ele escreveu o texto, usando tudo que foi pedido, com as normas gramaticais todas, um texto bem escrito, dentro do tema, conseguiu desenvolver todas as habilidades dentro daquela proposta de escrita textual, tá? Então, quando eu faço em rubrica, quando eu pego um item para eu avaliar dentro da rubrica, eu vou encaixar esse aluno num dos itens. Ele é no 1, ele é no 2, ele no A, no B, no C, no D. Cuidado para não virar nota, hein? Porque nós não estamos falando de nota ainda, tá? Não é nota que a gente está dizendo. A gente está dizendo das graduações que ele pode caminhar até chegar a maior. E aí você consegue pegar uma avaliação mais ampla. Você consegue realmente ver como é que está a turma. Você não faz uma coisa generalizada. A turma está péssima. Peraí, está péssima. Não, a turma está ótima. Está ótima por quê? A turma não aprendeu ainda por quê? Aí você vai ver quantos alunos estão lá na etapa 1, quantos estão crescendo e já chegaram na etapa 3 lá da minha avaliação diagnóstica, lá, da minha rubrica de qualidade, aliás, na minha rubrica, até eu chegar na 5ª. Entendeu? É uma forma que você tem de ampliar as possibilidades na avaliação. São as rubricas de qualidade. Pesquisem, entrem nas universidades, entrem na Unesp, na USP, na Unicamp, todas elas estão falando sobre as rubricas de qualidade na avaliação. Agora, não adianta você fazer um processo de aprendizagem completamente atrapalhado, errôneo, para usar a rubrica depois. A rubrica, ela tem que estar toda dentro da sua intencionalidade, dentro do teu currículo, e aí você... as primeiras é difícil fazer. Chama os teus colegas, vê a escola, converse com a tua coordenação pedagógica e criem, usem rubricas que já estão prontas para vocês terem ver como é, mas aí é só para aprender, porque a sua você tem, para a sua turma, você tem que construir. Constrói da escola. Então, pegue lá, vamos pegar um problema de matemática. Então, você propôs lá as situações, problemas para as crianças resolverem. E aí, número 1, não conseguiu resolver. Número 2, resolveu, errou por causa disso, disso. Não, colocou tal coisa, a proposta tal. 3, desenvolveu, usou contas e algoritmo, tal. Na 5ª, você pode propor que usou diferentes instrumentos de resolução do problema, aí você tem essa graduação, aí você sabe exatamente quais são os problemas da sua turma, porque você foca em determinadas partes da avaliação, sem ver essa visão fechada, você amplia, você consegue pegar um miudinho, sabe o miudinho? A rubrica de qualidade funciona assim, vale a pena experimentar. Tem sites americanos, aqui no Brasil já tem alguma coisa, mas os americanos, é só uma ferramenta para você fazer a rubrica, você pode fazer a rubrica no próprio PowerPoint, pode fazer no Excel, pode fazer no Word, porque não é o instrumento que manda, o que manda é a proposta que você vai criar. Então, faz o exercício, pega um determinado estudo, currículo, o que você propôs para desenvolver naquele período as habilidades, e constrói essa rubrica junto com a sua turma, pensando essas possibilidades da graduação. Aí ela vai indicar direitinho onde você tem que caminhar. Aí você vai ver que, de repente, não é a maioria, é um aluno, 2 alunos, aí você foca e personaliza o ensino para ele. Aí vai demandar mais trabalho da gente, mas esse é o caminho para a aprendizagem de todo mundo, quando a gente faz esse miudinho. Agora, nosso tempo está aí, né, mas eu vou apresentar agora o final, eu queria, se vocês puderem andar aí para a minha tela, já que está aí, pode, eu mesma vou apresentando aqui, que agora eu vou para a parte final, tá bom? Combinado. Eu vou apresentar aqui, tá? Vou voltar aqui. Tá. Vocês estão vendo aí? Tá, aqui, ó. Sim, tá aparecendo. Maravilha. Tá aparecendo. Eu trouxe só essa falinha da BNCC, que ela diz sobre a avaliação formativa, que é construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa de processo ou de resultado que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem,
tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. Está lá na BNCC. E trouxe um outro também do Silva, que é importante a gente... Silva, que traz o sentido da avaliação é compreender o que se passa na interação entre o ensino e a aprendizagem para uma intervenção consciente e melhorada do professor, né? Para refazer o planejamento e tudo mais. Mas agora eu quero apresentar, a gente já está na finalização, essa plataforma que eu uso no Estado de São Paulo e uso pessoalmente, eu como professora individual, e também uso na plataforma, uso também no Estado de São Paulo como professora do Estado. Mas essa plataforma que vocês estão vendo aí, é uma plataforma de aprendizagem muito bacana que você pode se inscrever. Por que eu estou sugerindo ela? Porque ela traz toda essa aprendizagem que a gente está conversando hoje. O que você faz? Um cadastro muito simples, tá? E ela é uma plataforma que apoia toda a aprendizagem. E ela é incrível para avaliação. Eu vou mostrar o que tem nela, só para você entender e usar. A rede é gratuita. A rede pode usar? Pode. A rede de ensino pode. O município, a rede, a escola particular, pode usar. Pode usar eu, professora, me inscrever? Pode. Ela pede seu cadastro também, pergunta o nome da escola que você está trabalhando. Mas ela é incrível, olha lá. O que tem nela? Elas são 5 sessões, 5 ou 6 sessões. A primeira fala, no geral, sobre a Covid, o enfrentamento com ferramentas, né, com orientação super bacana, com diretrizes para as secretarias, muito bacana, com foco no desenvolvimento socioemocional dos alunos. Essa é a primeira sessão. Imagina os materiais que tem lá, gente, são incríveis. A segunda sessão, ela já traz as habilidades prioritárias na BNCC, traz os mapas de foco do Instituto Reúna, que é super bacana para a gente entender o que a gente pode fazer agora, o que pode ser desenvolvido nessa pandemia, até quando a gente voltar, tá? E ela dá todas as habilidades, os marcos de desenvolvimento escolar, incrível, gente. E dá do segundo ano até o ensino médio. Tem gente aí do ensino médio acompanhando. Ela também dá. Ela fala do segundo ano, dos anos iniciais, do Fundamental 1, até o ensino médio, tá? Na terceira sessão, ela dá várias atividades de verificação da aprendizagem. Ela tem os cadernos todos de múltipla escolha, de matemática, de língua portuguesa, todas com base nesses mapas de foco. Tudo disponível, tudo em PDF, tudo muito bem explicadinho. Pena que a gente tem pouco tempo, mas vale a pena vocês entrarem lá, tá? Na quarta sessão, ela traz todas as orientações pedagógicas que você pode imaginar dentro desses cadernos de atividade. Tudo organizadinho. E aí você vai compreender bem qual que é as habilidades, qual é a defasagem, o que você tem que fazer, e dar todo o suporte para você desenvolver as ações no reforço pedagógico. Gente, estou falando que vale a pena, vocês vão gostar. E aí, na quinta, vem o guia de avaliação, o guia da ação, olha que bacana, guia da ação avaliativa, que traz todas as orientações para você, toda a técnica, procedimentos, instrumentos, como avaliar, fala das rubricas, tá tudo explicadinho lá. É incrível o material da rubrica que tem lá também, eu acho que vale a pena entrar e explorar essa plataforma. E o sexto já é a seção que traz as informações do monitoramento. No estado de São Paulo, por exemplo, as crianças fazem as provas parecido com o Google Forms, quando você cria lá e acompanha os retornos. Eu tenho a capacidade, a possibilidade de ver o que todo mundo fez, quem não fez, quem entrou. Na plataforma, ele não me dá isso, essa plataforma individualmente, ela não dá isso. No estado de São Paulo dá porque tem uma parceria nisso, né? Mas ela dá essas provas todas para que você pode, esses instrumentos avaliativos, que você pode desenvolver com as suas crianças, com seus alunos, até o ensino médio, e você tem uma devolutiva deles, você pode fazer a avaliação usando esses guias e todo esse monitoramento. Então, é muito bacana, vale a pena você se inscrever, e mais, mesmo que você não vá aplicar tudo ali na sua sala de aula para avaliar, é uma plataforma de aprendizagem para o professor, que vai cair por terra esses mitos, essas crenças todas absurdas que a gente carregou, até pela nossa formação enquanto crianças, né? Que essa avaliação é de dar medo, essa avaliação é para ter dor de barriga no dia, é a avaliação de surpresa, escondida, para deixar todo mundo tenso, que não faz sentido nenhum, né? Que não leva à aprendizagem. Então, aproveitem lá para vocês verem, tá bom? Esse é o meu e-mail, mas eu quero que vocês entrem lá no blog da Redes Moderna, na coluna Olhares, que tem milhares de sugestões
e práticas bem bacanas lá para vocês verem, tá bom? E é isso. Mara, muito bom, ótimo. A gente colocou também o link da plataforma Apoio à Aprendizagem.caeddigital.net. Ótimas dicas. O que você trouxe aqui, né, Mara? Eu acho que na verdade, a gente está falando de duas situações. A bolha, que é o momento da pandemia, e que, se Deus quiser, nós estamos caminhando para o final, né? Em outros países a gente vê que já tá acabando, a gente sabe que o impacto disso é um impacto grande na educação. Então, a gente vê muitos anseios, muitas preocupações dos professores, né? O Pablo Nepomuceno trouxe muito isso, dessa dificuldade desse contato WhatsApp, de ter família que tem um celular para 4 alunos. Sim. Então, a gente tem que se adaptar e a gente não vai conseguir atingir Sim. todos esses alunos de uma maneira equalitária, né? Então, realmente, alguns, infelizmente, acabam tendo uma perda maior do que os outros por conta dos pais, do envolvimento dos pais e tudo isso. E existe, né? Oi, desculpa, pode falar. Só para não perder essa fala do Nepomuceno, né? Ai, meu Deus. Nepomuceno. Pablo Rafael Nepomuceno. Isso. Olha, até eu travei aqui. Olha que coisa. Estou aprendendo ainda, Pablo. Eu acho que a gente tem que pegar esse entendimento de quem não está tendo contato real, né? Diminuir esse amplo, essa fala nossa. Os alunos não conseguem. Quantos não conseguem? Quantos na sua turma? Quantos na escola? E a escola, a rede, a coordenação pedagógica, a direção, criar um plano de apoio para atender. Quando você vai ver, não é esse número tão grande. Que é difícil? É difícil. Como é difícil. É uma persistência. Eu tinha proposto para mim que eu não ia atender nenhum aluno fora de horário. Não, eu trabalho de manhã. Como é que eu vou atender? Gente, chega um momento que você tem que compreender que as necessidades de cada um, você não é professor 24 horas, mas com delicadeza e com um combinado firme com a turma, você pode fazer um atendimento que é adequado, que atenda essa família. Agora, não está na sua mão resolver o problema de todo mundo, né? Você precisa de apoio, precisa de um trabalho coletivo, não é só do professor em sala de aula, né, Aletheia? Não, com certeza. E aí, eu acho que você trouxe ótimas dicas, né? Dessa questão da avaliação do grupos grandes para o grupo Sim. menor, para esse individual ou em dupla, né? Uma coisa que eu percebo, assim, na pandemia, né? É que essas formas de avaliações, elas, obviamente, como você já falou, mudou dessa tradicional, do sim ou não, certo ou errado. Então, sim. É muito mais uma construção, né? Então, é muito mais significativo. Eu vejo os alunos, né? Os próprios sobrinhos. Então, assim, o tempo que eles se dedicam para a entrega de uma avaliação, que é uma avaliação, ele é de ensino médio, com consulta, em dupla, é muito maior do que uma avaliação quando nessa avaliação mesmo, não do processo, né? A avaliação, sim, não, respostas de perguntas. Então, o processo de aprendizagem é muito maior, né? A construção desse repertório, dessa entrega, isso daí é fantástico, né, Mara? Você sabe, você falou uma coisa muito bacana, que é essa coisa de a gente propor, você bota consultas, faz pesquisa, você faz um desafio bacana, que motive eles a participar também. E que não olha, vai ficar sem nota, hein? Esse vai ficar sem nota, o adolescente já fala, tudo bem, então. O professor não quis me dar. Mas você sabe que até para colar numa prova, tem que ter conhecimento, né? Porque ele vai colar, até para colar na prova, ele tem que ler e encontrar a resposta lá. Não estudou, ele danadinho não estudou, mas ele vai buscar aquilo. Lógico que a gente não vai aprovar essas coisas assim, mas a gente tem que criar possibilidades que eles possam participar de maneiras diferenciadas, amplas, né? E que seja desafiadora, que faça sentido, e que traga a resposta que você está precisando. Como é que foi esse trabalho? Aprenderam?
Você conseguiu dar conta, desenvolver as habilidades no processo de aprendizagem dos seus alunos? É uma pergunta que a gente tem que trazer com a gente. A sua intencionalidade pedagógica tem que estar o tempo todo orientando os seus trabalhos. E a avaliação é para isso, para te orientar, para dar caminhos para nós e para os alunos, né? Com certeza. Mara, antes de eu abrir aí para suas considerações finais, eu gostaria de lembrar para o pessoal que está aqui acompanhando a gente, né, que a Moderna sempre traz novidades e soluções pensadas para suprir as particularidades da realidade da sua escola. Então, aproveite esses eventos online, como este que a gente está fazendo, a jornada, bem como os cursos de formação para professores. Então, as escolas que são nossos parceiros, a gente tem um ambiente de formação para esses professores, onde a gente traz diversos assuntos para que auxiliem, para estudo, e também a nossa assessoria pedagógica, né? É super importante vocês usufruírem dessa nossa assessoria pedagógica, porque esses temas que a gente trouxe para a jornada de educação, para esse momento das 10 horas da manhã da educação infantil e ensino fundamental, foram assuntos que vocês, né, que os professores trouxeram para o nosso time de assessoria. Então, a gente sempre procura atender a demanda, a necessidade, a curiosidade de vocês. E caso vocês queiram tirar, para quem ainda não é nosso parceiro, né, e queira tirar dúvidas de como usufruir das vantagens que o novo Pitanguá e a plataforma Kepper proporcionam, vamos deixar no chat um link para você solicitar uma reunião com um dos nossos consultores comerciais. Lembrando que fica aqui o link no chat e também no vídeo no YouTube, na descrição, tem ali o link para vocês entrarem em contato com os nossos consultores comerciais. E lembrando que todos os encontros da Jornada Digital da Educação 2021 têm certificado de participação. Para quem acompanhar os nossos encontros ao vivo, o link está sempre no chat e também, posteriormente, na descrição do vídeo no YouTube. Então, curta lá a nossa página no YouTube para vocês sempre receberem as notificações de início de palestra, que é muito bacana. Mara, volto com você aqui para uma mensagem e um recado de despedida para o pessoal. Isso é o que eu estava lendo aqui, xeretando aqui as mensagens. Muito obrigada a todos, dá uma emoção. Muitas boa, mensagens, né, Mara? Muitas. Que bacana, muitas. A participação muito bacana de vocês. Eu vou tocar no que a Letéia falou. Olha o que a Moderna está apresentando para a gente, né? Você entra no blog das redes Moderna, tem lá a Débora, estou eu, a Lucy, né? Tanta gente boa, trazendo materiais de qualidade, pensando em educação. E todo esse apoio que a Moderna dá para vocês, né? De essa assessoria pedagógica tão importante. Professores, estudem. E abandonem, como eu, a gente tem que abandonar, é um exercício dos inquisidores, né, dos punitivos. Uma vez o meu filho me falou isso. Nossa, mas eu estou achando que você é um pouco dura com os seus alunos, né? E a gente tem que sempre fazer essa autoavaliação também, nossa, enquanto professores, de como a gente apresenta para os nossos alunos o caminho a seguir na aprendizagem, né? Então, ter em mente, a avaliação não é punitiva, como a gente já sabe, ela é formativa, ela tem vários pontos de análise, e a gente pode fazer um trabalho incrível, usando todos os recursos que que eu falei aqui hoje, e eu estava pensando aqui, olha o professor, foi ontem, né, dos jogos, eu assisti, mas já estou até perdida, porque os jogos foram incríveis. Imagina a gamificação para a gente avaliar. Gente, nós estamos com um caminho agora que exige muito estudo e muita demanda da gente enquanto professor, enquanto professora, mas é um caminho maravilhoso. Então, eu chamo vocês, vamos juntos. Estão pedindo aí das rubricas, vamos estudar as rubricas de qualidade, é mais um instrumento de avaliação mais rico, mais global. Vamos estudar, vamos nos unir, e não é só por causa da pandemia, é porque a nossa educação precisa. Os nossos alunos têm que ter esse direito de uma educação de qualidade garantidos de verdade. E dependem da gente, né? E como é bom quando a gente sabe os caminhos a seguir, né? De como fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. E uma das maneiras é essa, estudando, se unindo em escola e dando o máximo da gente. Porque quando a gente está bem profissionalmente, a gente fica bem também pessoalmente, influencia o nosso bem-estar também, e isso é importante para nós.
enquanto pessoas também, né? A nossa responsabilidade pela educação. Então, muito obrigada, os comentários maravilhosos, e muito obrigada, e continuam juntos aqui na Moderna. Tudo de bom para vocês. Obrigada, Letéia. Amei. Obrigada, Mara. Muito obrigada mais uma vez. Eu sempre gosto muito, é um momento de grandes aprendizagens, né? Essa troca com você. Obrigado por partilhar com a gente mais uma vez esse seu conhecimento. Até a próxima, Mara. A gente deixou aqui no link o blog das redes modernas que a Mara comentou. Então, realmente são textos pensados especialmente para vocês, tá? As escolas. Pessoal, então, chegamos ao fim da transmissão de hoje, da última transmissão do nosso painel voltado à educação infantil fundamental da Jornada de Educação Digital 2021. Foi um prazer ter estado com vocês durante esses dias. Muito obrigado pela parceria, né? A gente percebe pelo chat que tem as pessoas que sempre estão aí com a gente. Muito obrigado por vocês estarem sempre aqui conosco. E lembrando que hoje nós temos ainda mais 2 encontros. Um às 17 horas, com foco nos gestores das escolas, onde será abordado o tema planejando a fidelização dos alunos, com os especialistas Denis Drago e Leonardo Mendonça, e também a última palestra, de fato, encerrando a nossa jornada, que acontece às 19 horas, com um encontro super bacana, com um tema super pertinente, super atual, né? Um encontro com a Carolina Nalon, conversando sobre comunicação não violenta. Não percam, pessoal! Até a próxima, um bom trabalho, um bom final de semana e até a próxima.